A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez pela infinita misericórdia do Senhor para nós darmos continuidade ao ensino, ao estudo, ao aprendizado da revista da Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, ser edificado e também ser instrumento de Deus para a edificação da vida dos nossos irmãos, a qual você está aqui fazendo parte. Que Deus continue abençoando, querido irmão, irmã, a sua vida, a sua casa, a sua família, e que o Senhor nos surpreenda no decorrer dessa lição. Amém? Nós vamos então dar sequência aqui, destacando o título ou tema geral da nossa lição. Você acompanha aí na tela. O tema geral da nossa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esse é então o tema que envolve os 3 meses da nossa lição. Hoje especificamente nós vamos estudar a lição de número 10. Você acompanha aí na tela. O título da lição de número 10 diz: a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse então é o título da lição de hoje, tá bom, meus amados? Nós vamos para os objetivos da nossa lição. Você acompanha aí na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro deles: expor os equívocos do Evangelho da barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Glórias ao nome do Senhor. Aí estão os 3 objetivos que, permitindo o Senhor, alcançaremos até o final desta lição. Nós vamos aqui para os tópicos e subtópicos da nossa lição. Você também acompanha na tela os tópicos da nossa lição, queridos. O primeiro deles é conhecendo o Evangelho da barganha. O primeiro subtópico diz: dízimos e ofertas como moeda de troca. O segundo, dízimos e ofertas como prática legalista. O segundo tópico, queridos, da nossa lição tem como título a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O primeiro tópico desse tópico, o primeiro subtópico diz: o dízimo era uma prática da lei. O segundo tópico, subtópico, meus amados, diz: o dízimo como contribuição imposta. O terceiro tópico da nossa lição tem como título a doutrina bíblica da mordomia cristã. O primeiro subtópico diz: Deus, o Criador e Provedor. E o segundo subtópico diz: o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então está aí os tópicos e subtópicos da nossa lição, queridos. Partindo aqui para o textual e a verdade prática. Você acompanha aí na tela o textual da nossa lição. Está em Gênesis, no capítulo 14, verso 20. Abre aspas, diz: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Glórias ao nome do Senhor. Acompanha aí, querido, a nossa verdade prática. A verdade prática diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. Glórias ao nome do Senhor. Que verdade prática gloriosa, dá para extrair muita coisa e daqui a pouco nós vamos chegar lá. Amém, meus amados? Então, desde já, você que chegou até aqui, não é inscrito no nosso canal, nos dê essa força, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua dúvida,
e o nome do Senhor venha a ser glorificado, meus amados. Então vamos lá, olhando para o título da nossa lição, porque os irmãos sabem da particularidade desse canal, que é sempre tentar extrair o máximo possível de aprendizado para a nossa vida, extraindo aqui o máximo da nossa lição, amém? Esteja com a caneta na mão, com o caderno, com a revista, com a Bíblia, e vamos aprender cada vez mais. Então vamos lá, olhando para o título da nossa lição, que diz: a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Eu quero de início destacar essa palavra mordomia, trazendo uma referência aqui para nós. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Abra juntamente comigo aí, querido. 1 Pedro capítulo 4, o verso é o 10. 1 Pedro 4, 10 diz assim: cada um administre aos outros o dom com o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja, nós vimos aqui a palavra administrar e dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui nós vemos o conceito de mordomia. O que seria a mordomia? Seria aquele dispenseiro. Eu coloquei aqui, meus amados, dizendo assim, que dispenseiro é servir aos outros, segundo o texto, é servir aos outros como dispenseiro dos bens que recebeu. Essa palavra dispenseiro vem do grego diáconos ou oikonomia, que para o nosso português é economia. Vem a palavra economia, né? Administração. Essa palavra economia, ela é a união, a junção de duas outras palavras. Oiko significa casa, nomia significa gestão. Então, alguém que administra uma casa, alguém que administra uma casa, alguém que organiza uma casa, alguém que está cuidando de uma casa. Então, o conceito da palavra aqui, mordomia, seria o seguinte: é o cuidado com tudo aquilo que de Deus temos recebido, ou que Deus tem nos dado. Tempo, bens, dinheiro, recursos e etc. E usarmos de forma correta e em benefício nosso e da sua igreja. Então veja, quando o texto de Pedro diz, no capítulo 4, verso 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então nós recebemos algo de Deus, Deus nos considera como dispenseiros, como administradores. Administrar o quê? Para nós e para os outros. Para nós e para a sua igreja. O que nós temos recebido de Deus? Tempo. Será que estamos administrando bem o nosso tempo? Os bens materiais. Será que estamos administrando bem os bens materiais? Ou estamos nos dedicando a coisas supérfluas? O nosso dinheiro, nosso financeiro, que de Deus também temos recebido, será que temos administrado da melhor maneira? Então são essas coisas que nós temos recebido de Deus, e segundo o contexto ou texto, nós somos apenas administradores, e administrar da melhor maneira possível. Segundo o conceito agora, é administrar para nós, para o nosso benefício, para o benefício dos outros ou para o benefício da igreja do Senhor Jesus Cristo. Era isso que eu queria deixar aqui destacado para nós, meus amados. Olhando para o textual, que diz assim:
E Abraão deu o dízimo de tudo. Veja a clareza das verdades contidas nesse texto, meus amados. Como eu escrevi aqui nós olhando, para esse texto, nós vemos qual será o foco da nossa lição. Qual é o tema que ele vai envolver? É o dízimo. Infelizmente, quando se fala nesse assunto, causa repulsa para algumas pessoas. Não gostam de ouvir, parece até ser incoerente com o Evangelho. Mas tudo isso dá-se pelo fato da mal compreensão ou do mau uso dessa mordomia, porque dizimar para a obra do Senhor faz parte dessa mordomia, de sermos dispenseiro, de cuidar, de fazer a gestão desse recurso que Deus entregou em nossas mãos. Então, olhando para o textual, nós destacamos qual será o nosso foco. E pretendemos aqui fazer com muito equilíbrio, meus amados, com muito temor da parte de Deus e sabendo que isso sim vem da parte do Senhor. Olhando para a verdade prática, e quero ler mais uma vez, diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, olhando para a verdade prática, a primeira coisa que eu destaco é que eu quero aqui desmistificar o ato de dizimar como um fardo, como aqueles que querem desfazer. Aqueles que querem desfazer essa mordomia cristã, que é o ato de dizimar, eles deixam transparecer como um fardo, como algo pesado. É dizer que é dar dinheiro para pastor, é dizer que não está na Bíblia Sagrada, é dizer que isso ficou no tempo passado, não serve mais para nós, e vai ali tentando minar, essa bênção, esse momento glorioso, queridos, como eu, que ao fazer faço com alegria, sabendo que ao Pai eu estou fazendo. Além disso, de deixar destacado que não é um fardo, é uma alegria, como diz aqui a nossa lição, é uma expressão de gratidão ao Pai e por todas as bênçãos dispensadas. Não é um fardo dizimar, contribuir para a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu faço isso com alegria. Eu gosto de destacar, meus amados, os propósitos, ou os porquês, de nós dizimarmos. Qual realmente o propósito, o objetivo, ou o que está envolvido? O ato de dizimar, o que está envolvido? Eu destaquei aqui 4 coisas. A primeira delas é a adoração. O segundo delas é a fidelidade. O terceiro, gratidão. E quarta, obediência. Então, distante de ser um fardo, dizimar, ofertar para a casa do Senhor envolve essas coisas: adoração, fidelidade, gratidão e obediência. Quando você contribui para a obra do Senhor, meus amados, você está adorando. Adorar o Senhor não é simplesmente estar dentro de um recinto, erguer as mãos e verbalizar algumas palavras a Deus. Não. O momento do ofertar, do dizimar, é também um momento de adoração. Assim temos ensinado a congregação que estamos à frente, que eles venham fazer aquilo, com alegria, sabendo que Deus está contemplando aquele momento glorioso e que eles possam fazer aquilo com alegria no coração, porque estão também adorando ao Senhor Jesus Cristo. A terceira é a fidelidade. É o momento onde
a fidelidade da pessoa ela está sendo provada, né? Porque muitos veem o montante, veem o valor e não conseguem se desprender. Mas aquele que é fiel ao Senhor, que olha para Cristo, que olha para Deus, sabendo que dele é que nós recebemos, a pessoa ali vai oferta, dizima. Então, é um momento onde a nossa fé ela é provada, queridos, porque pela natureza humana nós não devolvemos, pelo coração humano nós não devolvemos, mas ao fazermos isso nós demonstramos fidelidade a Deus, a sua obra, o seu reino, porque as nossas contribuições refletem, queridos, no reino de Deus. Imagine a obra de Cristo avançando sem um recurso financeiro. Poderia até avançar, querido, mas não tanto quanto nós temos ou tem avançado o reino nesses últimos tempos, né? Eu digo que a contribuição financeira é como óleo na catraca da engenharia, né, da máquina. Sem esse óleo, as peças não conseguem se movimentar. Assim também o reino não consegue avançar, queridos. É indispensável. Agora veja como é incoerente a coisa. Enquanto que para a obra muitos fecham a mão, muitos são contrários, queridos. O diabo ele abre rios de dinheiro, shows caros, né? Eventos caros. Para quê? Para que o reino dele avance. Enquanto os crentes são mesquinhos, o diabo está aí, jorrando rios de dinheiro para ver o reino dele se propagando, crescendo e avançando para a destruição de vidas. Enquanto que o reino de Deus serve para reconstrução de vidas, para aproximar o homem de Deus mediante o Evangelho que transforma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu digo sempre que o único ser ou pessoa que deseja com que o reino não avance é Satanás, queridos. Sabendo ele que a questão financeira é importante, não é tudo, mas é importante para o avanço do reino, ele vai começar a colocar na cabeça das pessoas para não mais dizimar nem ofertar, porque ele quer travar o reino, ele quer parar o avanço do reino, queridos. E pessoas têm se deixado ser usadas por Satanás, se colocando contra a questão da oferta, ou do ofertar e do dizimar. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e sempre levante homens e mulheres assim como você, que são fiéis ao Senhor, fiéis nas suas contribuições, amam ver o reino avançando, queridos. Que Deus continue abençoando você e levantando homens e mulheres fiéis nessa obra da cooperação. Nós temos também um ato de gratidão. Quando alguém oferta, quando alguém dizima, está ali demonstrando gratidão a Deus. Porque, se não me falha a memória, no Salmo 24 diz que a terra é do Senhor e tudo que nela há. A minha vida é do Senhor, a tua vida é do Senhor. A saúde que nós temos vem do Senhor. O dinheiro que você recebe no final do mês é do Senhor, querido. Tudo é do Senhor. Ele pede apenas 10% como devolução daquilo que nós temos. Se nós formos observar, queridos, fica sobre a nossa posse ainda 90%. Ah, irmão, mas eu não estou conseguindo, não está sobrando. E quem foi que disse que o dízimo é da sobra? Dízimo, queridos, é a primícia, é a primeira coisa que nós tiramos. Todas as demais contas que nós iremos fazer é com base nos 90%. Então, demonstra o que é a falta, um dispenseiro que não está sabendo administrar. Tanto que está faltando, né, para o dízimo, não está conseguindo. Isso é uma falha, um erro. Nós estamos administrando aquilo que era para ser devolvido para o Senhor, queridos. Mas quando nós fazemos isso, além da questão da adoração, da fidelidade, nós estamos demonstrando gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito. E você sabe, você é conhecedor
que Deus tem dispensado bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Então, sejamos gratos ao Senhor, demonstrando a Ele também nessa particularidade das nossas contribuições, queridos. Avançando, aqui tem um final de obediência, né? Um sinal de obediência. Quando nós dizimamos, nós demonstramos também obediência, segundo está estabelecido na palavra do Senhor Jesus Cristo. Né? Obedecer a Deus em tudo, até mesmo nas nossas contribuições. Bendito seja o nome do Senhor. Avançando aqui para a nossa introdução, queridos, que diz assim a leitura. Nessa lição, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, impressões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que essa tenha sido maliciosamente, seja rejeitada ou combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equívocos em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre mordomia cristã. Por outro lado, devemos também, como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agradecido por Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, queridos, é uma realidade bíblica, é algo estabelecido por Deus, e como tudo da parte de Deus, tem aqueles que se posicionam contra, tem aqueles que combatem as verdades do Senhor. O dízimo também não ficaria de fora. Como diz aqui a nossa lição, né? Falar sobre o privilégio, não o privilégio no sentido daqueles que desfrutam, e digo até de maneira como gulosos, né? Como falsos profetas. Não, o privilégio aqui é no sentido de que ser uma bênção, ser honroso, trazer alegria ao nosso coração em poder desfrutar desse momento, né, estabelecido por Deus na sua Escritura, na Bíblia Sagrada. Mordomia aqui também não tem o sentido como nós estamos acostumados, que pensamos, alguém está na mordomia, né? Alguém está na mordomia. Aqui tem muito, na minha região tem muito esse linguajar. O fulano está numa mordomia só, ou seja, alguém que está de pernas para o ar, que está acomodado, né? Numa zona de conforto. Não é esse sentido de mordomia que nós estamos falando. Até então nós já vimos o conceito do que é mordomia: saber administrar bem tempo, recurso, dinheiro, a nossa vida em prol de nós mesmos e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então isso é mordomia. Aqui a lição diz que seria feito uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre essa mordomia cristã. Então não é algo, queridos, que vem do coração humano, não é um ensino humano, não é uma doutrina humana, é algo que aparece na Escritura, é algo que está na Bíblia Sagrada. Se está na Bíblia, eu não posso me opor como muitos se opõem, eu não posso ser contrário como muitos são contrários. E daqui a pouco nós vamos ver algumas justificativas que eles trazem
para tentar não mais dizimar e ainda desestimular outros a dizimar, queridos. Como diz aqui a nossa lição, por outro lado, veremos também como muitos maldosamente, transformaram esse ensino numa prática de barganha. Então nós vemos algo bíblico, de fato, agora sendo corrompido, Os homens pegando algo lícito, algo benéfico, algo bom, algo escriturístico, algo divino, e corrompendo para benefício próprio, tornando algo como uma barganha. Se você der isso, você vai ganhar isso, Como nós já sabemos, além do dízimo, alguém tem o trízimo, dizendo que 10% é para o Pai, 10% é para o Espírito Santo, 10% é para o Filho. Isso não existe, queridos. Isso já são os profetas, os falsos profetas, os lobos, vestidos de pele de ovelha, tentando arrancar todas as coisas. Muitas pessoas caem, infelizmente, devido às promessas de dar e vão receber determinadas coisas. Quando nós vamos ver aqui, queridos, que o dizimar não é uma moeda de troca, é eu dar para receber. Não, o dízimo é eu dar porque eu já recebi, Deus já me abençoou, Deus já supriu, Deus já proveu. Por isso eu estou demonstrando a minha gratidão. E dizimar, ofertar, querido, esperando receber, é um erro, porque o real, o correto é dar porque eu já recebi. Amém? A nossa lição aqui também diz que algumas pessoas se justificam para manter a sua infidelidade. Como eles dizem assim, eu coloquei aqui o apontamento, Fulano não está administrando corretamente, não vou dar, não vou dizimar, não vou ofertar. Uma das justificativas clássicas que nós vemos daqueles que não querem dizimar o pastor não está sabendo administrar, fulano não está aplicando o dinheiro como deveria ser aplicado. Entenda, querido, isso é balela, é desculpa, é história de carochinha, é como que um prato cheio para quem não quer dizimar. Porque uma coisa é certa, e Deus é muito mais que nós. Deus, ele sabe muito bem dividir as coisas, queridos. Uma coisa é Deus, entre aspas, julgar a sua atitude de dizimar, e uma outra coisa é Deus julgar esse líder que recebeu e não está administrando como deveria administrar. Porque, querendo ou não, esse líder, esse pastor, ele também é um dispenseiro. Ele está recebendo algo de Deus e vai precisar administrar da melhor maneira possível. Se ele não está administrando bem, já não é mais culpa minha. E se Deus decidir me abençoar pela minha fidelidade, o fato desse líder não estar sabendo administrar, isso não vai implicar em eu receber algo da parte de Deus, se assim Deus decidir me abençoar. Eu não serei culpado também pelo fato do pastor, não estar sabendo administrar. O meu compromisso é com Deus. Eu devolvi, pronto, irmão. Está na bênção, como diz o outro. Agora cabe ao pastor, ao líder que está recebendo, como ele vai administrar? Não sei. A minha parte com Deus eu fiz. Mas nós vemos essa justificativa de pessoas para não dizimar, queridos, que não faz sentido algum quando nós aprendemos que, quando nós dizimamos, nós não estamos dizimando para o pastor, nós não estamos dizimando para o homem, não, nós estamos devolvendo para o Senhor. Senhor, esse que escolheu pessoas também para administrar. E se essa pessoa não está sabendo administrar, com certeza a consequência vem sobre a vida dela. Mas aí eu já não tenho mais nada a ver, queridos. Amém? Vamos lá. Aqui no finalzinho
Diz assim: finalmente mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente o que? Agradecido por Deus, como nós já falamos nos 4 aspectos, né, do dizimar. Adoração, fidelidade, gratidão e obediência. Esses são os sentimentos que estão envolvidos, queridos, em relação ao dizimar. Amém? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que diz: conhecendo o Evangelho da barganha. O primeiro tópico diz: dízimos e ofertas como moeda de troca. A leitura: infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alguém que, se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixe de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Então vamos lá. Há um tempo atrás, não sei especificamente em que ano, surgiu a teologia da prosperidade. A mensagem, o louvor, as reflexões, tudo girava em torno da prosperidade, do bem-estar do cristão, da fidelidade, da alegria do cristão, da completude do cristão, mas de maneira mais concentrada na questão do dinheiro, na busca pelo dinheiro, na acumulação de dinheiro. E para isso pregava-se o evangelho do retorno. Você dá e você recebe. Você não é proibido de ser rico. Você vai comer o melhor da terra. No passado os homens eram ricos, você também vai ser. Mas para você ser rico tem que dar X. Para você ser rico tem que dar 2X. Para você alcançar esse nível, esse patamar, você tem que sacrificar. É assim o argumento que esses lobos, esses falsos profetas e pastores se utilizam para arrancar o dinheiro das pessoas. É o falso evangelho, é o falso ensino, são os lobos. E nessa loucura, irmãos, nessa loucura, vemos homens e mulheres que dizem ser da parte de Deus, que não somente colocam Deus contra a parede, mas ainda instigam as pessoas a colocar Deus Deus contra a parede, em dizer: me dá, eu quero, eu não aceito, e vão tentando tirar de Deus aquilo que tem direito nós temos, queridos. Então, essas mensagens, essas pessoas envaidecem o coração das outras pessoas. Essas outras pessoas acabam achando ser alguma coisa e Deus é apenas um serviçal deles, quando na verdade Deus é o Todo-Poderoso, queridos. E quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus, né? Dentro dessa perspectiva da teologia da prosperidade, tem eu determino, as pessoas mandando determinar. Um texto muito mal interpretado, né? É aquele que diz que
a vida e a morte está no poder da língua. Eles pegam esse texto para trazer o ensino da confissão positiva. Você fala e acontece. Olha, a Bíblia está dizendo que a morte, o poder, a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, se você profetizar vida, você terá vida. Se você profetizar bênção, você terá bênção. Se você profetizar vitória sobre a tua vida, você terá vitória. Não é isso, queridos, que o texto quer dizer. Mas eles aplicam exatamente nesta maneira. Aí as pessoas acabam vivendo essa vida de eu profetizo, eu determino, eu isso, eu aquilo outro, quando na verdade nós somos pós-cinza. Não temos poder de determinar nada, muito menos exigir algo de Deus e até mesmo colocar Deus na parede, queridos. É por isso que eu disse que quando nos ensinam que dizimar é uma moeda de troca, eu estou dando para receber, já sai do propósito bíblico, da realidade bíblica, queridos. Quando eu estou aqui deixando de maneira enfática que dizimar é devolver, porque eu já recebi, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda dentro desse tópico, quando a lição diz assim, técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e os mais pobres. Então nós olhamos agora na internet, a pessoa para receber uma oração paga ali R$20, R$30, R$50. Pessoas usadas por Satanás, queridos, dizendo que estão profetizando da parte de Deus. E se você for ver no canal dessas pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, queridos. Quantas pessoas sendo enganadas por esses falsos aí, que são apenas aproveitadores da fé. Pessoas que utilizam a fé e também se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas. Caem, meus amados, porque querem. Caem porque querem. Porque é nítido que essas pessoas de Deus não têm nada, querem apenas dinheiro. E acabam desenvolvendo muitas formas de arrancar o dinheiro das pessoas. Por esses dias estava até conversando com um colega nosso, de um líder religioso que diz: vamos agora ofertar, queridos. Pegue aí a sua melhor oferta. Quando a pessoa diz, pegue a sua melhor oferta, qual o intuito dela, meus amados? É que a pessoa venha pegar a maior nota, não é isso? Eu creio que seja assim, instigando as pessoas a pegar a maior nota. Para quê? Para que tenha uma maior arrecadação. Mas veja, queridos, Deus não está se importando com quantidade. É tanto que na passagem, no Novo Testamento, Jesus está ali, observando as pessoas ir lá no gasofilácio e ofertar. Daqui a pouco se levanta uma senhorinha e deposita ali apenas algumas moedas. E Jesus pergunta, na visão deles, quem deu mais? No final ele conclui que quem deu mais foi aquela mulher, porque ela deu tudo o que tinha. Agora note, se eu pego esse texto, meus amados, e vou pela a diabólica doutrina da prosperidade, eu me pego a esse texto e olha, você tem que dar tudo. Jesus falou aqui que aquela mulher deu tudo, dê tudo. Mas não é esse o propósito, queridos, da mensagem, da passagem, não é esse. É que, apesar de pouco ela ter dado, ela deu com sinceridade, ela deu com amor. E demonstra, ali, nós podemos extrair que o próprio Cristo não está interessado na quantidade, mas sim na fidelidade. Então, querido, não importa a quantidade, e sim como você está dando. Não adianta você ofertar com o coração fechado, embrutecido. Não adianta você dizimar contrariado, Deus nem recebe, que pode ser 5 mil, 10 mil, você vai ofertar e vai dizimar,
com o coração fechado, Deus não está nem interessado, porque na verdade tudo é dele, querido, tudo é dele, mas faça isso com amor. Mas nós vemos técnicas, como diz aqui a nossa lição, né? Técnicas para explorar, para arrancar o dinheiro das pessoas. É a tal de fogueira santa, não é isso? São os envelopes, são os testemunhos contados para instigar as pessoas. Que nós possamos estar atentos, meus amados, e não fazer nada daquilo que está além da Escritura. Vamos andar pela Escritura, que não tem como nós errarmos, amém? Vamos para o segundo tópico aqui da nossa lição. O segundo tópico, meus amados, que diz assim: dízimos e ofertas como prática legalista. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e da oferta algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus Cristo verteu lá na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Pela graça. Algumas pessoas caem no absurdo de achar que por dizimar, queridos, valores altos, né? Aquilo garante alguma coisa. Veja, meus amados, até ontem mesmo, ou esses dias, né? Estávamos conversando a respeito de um pensamento que algumas pessoas têm. Por exemplo, elas dizem assim: eu tenho reserva com Deus. Precisamos ter reserva com Deus. Você já ouviu isso? Você fala assim, você pensa assim que nós temos reserva com Deus? Se você já ouviu, ou se você pensa, querido, note, na minha humilde opinião, eu não tenho reserva com Deus. Nós não temos reserva com Deus. Eu creio assim que a minha luta para a santificação de ontem serviu para ontem. Se eu não santificar a minha vida hoje, a minha santificação de ontem para hoje não vai servir nada. Se eu não me manter fiel a Deus hoje, a minha fidelidade de ontem não vai adiantar nada. Se não me falha a memória, no livro de Ezequiel, nós vemos Deus chamando o profeta para advertir o ímpio que está no seu pecado. Se ele advertir o ímpio e o ímpio se arrepender, aquele ímpio será salvo, será perdoado. Aí ele vai agora com relação ao justo, que tinha uma vida justa, mas vacilou, pecou, errou, falhou. Mas se ele não se arrepender, por mais que tenha vivido uma vida justa, aquela justiça dele não vai valer de nada, porque o que vale é o presente. Ou seja, nós não temos reservas, queridos, nós não temos reservas. Que dirá agora alguém achar que vai alcançar a salvação porque dizima R$500, R$1.000, R$3.000, não garante absolutamente nada, queridos. Eu estou dando ênfase mais uma vez que ofertar e dizimar é uma demonstração de gratidão por nós já termos recebido, e não por querer receber, mas porque já recebemos no passado. Então é errado entender assim, queridos, que isso vai contribuir para a nossa salvação. Não vai. O dízimo não salva, mas ele revela a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, revela a nossa adoração ao Senhor Jesus Cristo, mas não altera a nossa salvação, mas demonstra, fidelidade, adoração, obediência. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O dízimo não pode ser usado como moeda de troca, de chantagem, de colocar Deus na parede. Deus, eu dei, agora eu quero receber. Deus vai dizer, você deu é porque já recebeu. Continuando, meus amados, aqui no segundo tópico da nossa lição.
O segundo tópico da nossa lição diz: a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. De fato nós estamos vivendo. Muitas pessoas, principalmente os desigrejados, eles estão trazendo descrédito em relação a essa doutrina, desestimulando outras pessoas para não mais ofertar nem dizimar. Pessoas que pregam veementemente contra, meus irmãos, essa doutrina. Então vamos lá. O primeiro tópico diz: o dízimo era uma prática da lei. Esse aqui é um dos argumentos, das justificativas que eles usam, não somente para dizimar, mas também para não dizimar, mas também para desestimular outros. Não, isso era só da lei. Isso era algo que pertencia à lei, assim eles dizem. Então vamos lá para a leitura. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum dentre muitas outras que existe, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, ou seja, da lei. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo ele antecede a lei, é antes da lei. Nós vemos ali Abraão, que era um homem nascido muito antes de Moisés. Moisés nem tinha nascido ainda. Moisés veio nascer tempos depois. E nesse tempo de vida de Moisés é que Deus traz a lei. A lei como nós conhecemos para Moisés. Mas antes, muitos anos antes, Abraão, muitos anos antes da lei vir, Abraão já estava recebendo, já estava dando o dízimo de tudo quanto ele tinha. Então, dizer que o dízimo é da lei é falácia, meus amados, é falácia, é antes da lei. Continuando, Abraão deu o dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se deve devolver o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo. Qual é? O amor ao dinheiro, o apego. Essa é a resposta, meus amados. Não vem com história, não vem com desculpa, não vem com... É o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. Não consegue se desprender de uma pequena parcela, 10%, de uma fagulha daquilo que recebe, porque ama o dinheiro, está apegado ao dinheiro. O dinheiro está entrelaçado no largo, é meu. A pessoa diz, é nada. Se Deus quiser tirar o teu fôlego, pronto, acabou-se para ti. Mas é simples. Então buscam justificativas a todo custo para não participar do dízimo, porque estão apegados ao dinheiro. Agora, o interessante, quando nós vamos observar, gasta com coisas supérfluas, queridos, coisas banais, mas para o reino se opõe, é contrário, é contra, tenta desfazer. Que é isso, pelo amor de Deus? Que é isso? Não tem um pingo de gratidão a Deus, de reconhecer que tem sido abençoado por Deus. Vamos adiante, queridos, lendo. Geralmente as pessoas que criam esses obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é o ensinamento oficial da sua igreja, assim agem por conta de terem sido mal discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza,
Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, verso 5. Glórias ao nome do Senhor. Então veja que dar justificativas é uma das especialidades do ser humano, meus amados. Pode prestar atenção. A partir de hoje, pode prestar atenção o quão especialista o ser humano é para dar justificativas, principalmente relacionadas às coisas espirituais, da parte de Deus, do reino, para tudo. E nós vamos ver até desde o início essa particularidade, digo até algo negativo, como algo negativo, o homem tentando se justificar. Ali já no jardim, Deus chega com Adão, pergunta a Adão, o que aconteceu? Ele, a mulher que tu me deste, já lançou uma desculpa. E isso vem, queridos, aumentando, vem tomando conta, generalizando, e quando nós observamos, você vai perceber de fato o quão o homem é bom, é especialista de justificar-se. Eu destaco aqui uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que dizia assim: quando o homem se especializa, ele é especialista em dar justificativas, ele não será bom em mais nada. Porque para tudo ele vai ter uma justificativa. Para tudo ele vai ter uma justificativa. Para tudo ele vai ter uma desculpa. Ele nunca vai avançar, nunca vai progredir, nunca vai mais adiante. Porque ele se especializou em dar desculpa. Ele é bom em dar desculpa. Ele não será bom em outra coisa. E precisamos ter o cuidado, meus amados, abrir os nossos olhos, estar atento em relação a essas pessoas que se deixam ser usados por Satanás, que além de não dizimar, ainda tiram as forças, minam as forças das pessoas, trazendo essas desculpas aqui, de dizer que era do tempo da lei, era no tempo de Moisés, isso era no tempo passado, para nós não serve mais. Serve, queridos, não tem jeito, serve, é para os nossos dias também. São apenas justificativas. Aqui no finalzinho desse tópico diz que realmente essa doutrina, muitas das vezes ela é mal passada, ela é mal ensinada. As pessoas são mal orientadas em relação a isso. Eu coloquei aqui os motivos que realmente impedem as pessoas de dizimarem: pela má compreensão, por não entenderem a importância desse momento, do quão benefício trará para o reino e quão satisfatório é poder participar desse momento, meus amados. Devido a essas questões aqui, pessoas que foram mal ensinadas ou pessoas que são apegadas ao dinheiro. São dois motivos graves e comuns que estão permeados no coração das pessoas e as impedem de dizimarem. Um outro destaque que eu faço aqui nesse ponto, meus amados, é que nós não podemos cair nessa esparrela. É apenas uma justificativa para aqueles que são apegados ao dinheiro em dizer que era do tempo da lei, quando na verdade foi antes da lei. O segundo tópico da nossa lição, ou subtópico, diz: o dízimo como contribuição imposta. É o que eles dizem. Vamos lá. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje, porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quer, com qual valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não resiste nem ao menos a um único princípio revelado na Escritura sobre
o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou a igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico, abre aspas, ele disse: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 13. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esses não eram um princípio válido na nova aliança, então por que ele a usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse os seus dízimos e ofertas? Que tópico interessante, meus amados. Vamos lá por parte. Nós estamos destacando aqui apenas duas justificativas que as pessoas trazem, né? A primeira é dizer que o dízimo é para o tempo da lei. E a segunda é que é uma contribuição forçada, imposta, obrigatória. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Está estabelecido na Bíblia Sagrada? Tá. Mas eu posso fazer aquilo sem alegria, e Deus não se agrada disso. Por mais que esteja na Bíblia, mas se eu faço isso com um sentimento de pesar, Deus nem aceita. Porque o texto é claro, Deus ama quem dá com alegria. Então, nada no Evangelho é imposto, queridos. Deus orienta, por exemplo, com relação à salvação. O texto de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem isso ninguém verá a Deus, ao Senhor. Está impondo? Não, está orientando, está mostrando o caminho. É assim, o texto está sendo claro. Se você não andar por este caminho, você não conseguirá chegar ao céu. Qual é o caminho? Da paz com todo e a santificação. Não está impondo, meus amados. De igual modo, a questão das contribuições está estabelecido na Bíblia Sagrada. A pessoa faz se quiser. Até a própria salvação, queridos, que está aberta para todos, a pessoa escolhe se quer ser salvo ou não. É lógico que para ser salvo, que ela precisa trilhar um caminho. Qual é o caminho? Do arrependimento. Então tudo no reino é voluntário. Está estabelecido na Bíblia. Mas nós fazemos dentro da nossa questão do livre-arbítrio. Nada é forçado, nada é forçado. Então tudo que eu faço, ainda que esteja orientado na Escritura, mas eu faço com pesar no coração, Deus não se agrada disso, meus amados. Nada tenho que fazer com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o autor aqui, ele revela aqui algumas coisas que eu destaco para nós. Dessa forma, diz aqui a leitura, entendem que um fiel, ou seja, o dizimista fiel, o ofertante fiel, ele deve ofertar quando quer, onde quiser e qual o valor que achar mais conveniente. Isso na perspectiva daqueles que desestimulam o dizimar. Aqueles que são contra o dízimo diz que não é nada forçado, não é nada imposto. Eu dizimo quando eu quero, eu dizimo onde eu quiser, o valor que eu achar conveniente, e não é assim. A Bíblia nos orienta em todas as coisas. Ela diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Tem um texto que eu não sei muito bem agora a referência, mas talvez você pesquisando dá a entender que nós devemos ofertar e dizimar no local onde nós estamos sendo alimentados espiritualmente. Não é correto eu estar em uma igreja, pegar o meu dízimo, minha oferta
e dizimar em uma outra igreja, para um outro pastor. Alguém pegar o dízimo, a oferta e, não, hoje esse mês eu vou fazer cestas básicas e vou distribuir para as famílias, achando que isso está agradando ao Senhor. Não está, queridos. Não cabe a nós administrar o dízimo. O nosso papel é simplesmente devolver. Deus escolheu pessoas para administrar. Se ela vai administrar bem, como nós já falamos, já não é mais culpa minha, mas também não é papel meu administrar o dízimo. Deus não me escolheu para administrar o dízimo. Então, eu não posso fazer o que eu quero com o dízimo. Além de eu não poder dar em qualquer lugar, a não ser no local onde eu estou sendo alimentado espiritualmente, não é qualquer valor. Tem pessoas que, enquanto que o dízimo é uma demonstração de fidelidade, para muitos mostra uma infidelidade quando não dão aquilo que deveriam dar. Por exemplo, se falamos de 10%, alguém ganha 1.000, naturalmente teria que dar R$100 de dízimo, 10%, mas não dá 10%, dá 70%, dá 80%, mas não dá aquilo que deveria. E ao invés de mostrar fidelidade, mostra infidelidade. Oh Deus, é uma prova, irmãos. Ofertar e dizimar é uma prova. O dinheiro, ele mostra quem nós somos, onde nós estamos agarrados, apegados. Eu vi esse entendimento esses dias. Dinheiro é uma prova. Ele prova quem nós somos, quem nós amamos, a quem nós somos fiéis, quais são as nossas prioridades. Tudo isso o dinheiro prova. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então veja, no decorrer desse tópico que nós lemos, além dessas pessoas tentar se justificar dizendo que era algo só do passado, no Novo Testamento não tem, aqui nós citamos 1 Coríntios capítulo 9, verso 13. O apóstolo Paulo, reivindicando algo, tomando como base o quê? Algo que estava lá no Velho Testamento, mas para aplicar nos dias dele, no Novo Testamento, quando ele diz aqui, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem do altar participam do que é oferecido sobre o altar? Ou seja, aqueles que estão ou foram escolhidos por Deus para conduzir a obra, é da obra que vão viver. É da obra que vão se sustentar. É dos recursos que eles vão ser providos. Eu achei interessante aqui no final que o autor traz algumas perguntas para nós interessantes, que diz assim: se não era um princípio válido na Nova Aliança, então por que Paulo usou? Se o dízimo só era do tempo da lei, não serve mais para nós, por que Paulo então usou um princípio, um texto que era só do Velho Testamento no Novo Testamento? Isso demonstra, querido, que é válido também para os nossos dias. Outra pergunta que o autor faz aqui é: como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse os seus dízimos e suas ofertas? Me permita mostrar o outro lado da moeda. Eu sou um dirigente aqui de uma congregação e às vezes tiro dias da semana para me dedicar a algumas tarefas que vai me trazer o recurso financeiro para eu poder me manter. Nesses dias que eu me dedico a tarefas em busca do recurso, muitas das vezes é dia de culto, e eu chego no culto, meus irmãos, vazio, porque não orei, não consagrei, não tive tempo para ler a Escritura, para me dedicar no estudo aprofundado da Escritura. E eu vou falar diante dos irmãos, eu vou trazer uma comida balanceada, equilibrada. Não, eu vou trazer palha, que eu não tive nem tempo para estudar, para me aprofundar, para buscar. Eu estava correndo, em busca de outras atividades para me trazer o recurso financeiro. Onde é que eu estou querendo chegar? É que não dá, queridos, não dá para um líder, para um pastor, eu digo pastores de verdade,
que se preocupam com a alimentação espiritual da igreja, que buscam conhecimento. É desses pastores que eu falo. Não dá para um pastor ter um segundo serviço, uma profissão, se ele realmente quer edificar com a palavra genuína, com alimento genuíno, profundo. Não tem como esse pastor ter um segundo emprego, irmãos. Ele pode até levar por um determinado tempo, mas vai chegar um tempo que a coisa vai ficar só uma bucha, só uma palha, algo superficial, algo raso, porque a atenção dele agora está dividida. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que deixa eu ler aqui na íntegra, aqueles que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo. Se alguém está à frente de um trabalho, é desse trabalho que a pessoa vai se alimentar, vai viver, vai sobreviver, vai ter o seu sustento. Para quê? Para que lhe sobre tempo, para que ele se dedique exclusivamente a esta obra. Fazer uma visita a alguém que faz dias que não aparece na igreja, uma visita ao enfermo, atender um pedido, um chamado. Alguém que está trabalhando, tem um segundo emprego, vai conseguir fazer isso? Não vai. A obra vai ficar capenga, a obra vai ficar maçante, a coisa vai ficar travada. O obreiro ele precisa ter tempo livre, meus amados, para poder desenvolver a sua atividade, a sua função pastoral, aconselhamento de jovem, aconselhamento de casal. Tudo isso demanda tempo, queridos. Pelo amor de Deus. Eu estou falando como aquele que prova o outro lado da moeda. Eu sei a realidade. Não tem como um obreiro que vive para a obra, que vive para a obra, ter um segundo emprego. Ele precisa ser de fato sustentado pela igreja. Agora veja uma outra reflexão porque a reflexão que o autor imagine, vamos imaginar aqui, não precisa dizimar, não é isso? Não precisa dizimar, é o ensino de algumas pessoas. Então fica só oferta, porque essas pessoas que são contra os dízimos, eles não são contra a oferta, eles são a favor da oferta, só são contra o dízimo. Mas então tira o dízimo, deixa só a oferta. Aí você vai ver a oferta, porque eu sou obreiro, eu colho a oferta, eu passo ali com a salva colhendo a oferta dos irmãos. Qual é a realidade da oferta da igreja? Dão R$2. Eu não estou falando de valores. Eu já disse que Deus não está se importando com valores. Mas nesse momento o valor agora vai ser importante para a nossa reflexão. Então eu sei da realidade. Tem pessoas que dão 25 centavos, 50 centavos, R$2. Imagine um obreiro vivendo só da oferta, irmãos. Será que ele vai conseguir se alimentar bem, vestir, pagar suas contas? A mulher que adoece, os filhos que adoecem. Você vai ver a diferença, irmãos. A oferta ela é muito pouco, ela é aquém daquilo que deveria. Por isso que entra o dízimo como uma contrapartida para que esse obreiro pelo menos viva de maneira confortável, não de maneira exagerada. Irmão, eu sou consciente que tem pastores podres de rico, eu sou consciente disso, porque fazem um mau uso do dízimo, mas é Ele, Deus. Eu não estou preocupado com isso, O que importa é a minha fidelidade a Deus, o que importa é a sua fidelidade a Deus. Mas o dízimo ele vem para isso, para suprir as necessidades do obreiro e da sua família. Agora imagine, se nós formos pela lógica dessas pessoas que desestimulam as outras a dizimar, imagine se uma pessoa vivesse daquilo que alguém esporadicamente dá, irmão. Do dia que eu senti, eu vou dar alguma coisa para a igreja. Imagine a vida de um obreiro, irmãos. Vai morrer de fome, com certeza. Uma outra reflexão que eu trago aqui é assim, como estariam os templos ou o reino como um todo se dependesse apenas das ofertas, como muitos defendem? Como estaria a igreja, hein, irmãos? Suja, cai nos pedaços, não tinha um ventilador, lâmpadas queimadas.
talvez devendo à empresa da energia, à empresa da água, não conseguiria nem ao menos se sustentar. Quando que a orientação da Escritura é trazer todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento, ou seja, o sustento para esta casa e daqueles que vivem nesta casa, que no caso é o obreiro, é o pastor. Imagine onde estaria o reino, meus amados, se o reino dependesse apenas das ofertas, diga-se, essas ofertas esporádicas ainda. Será que o Evangelho teria avançado tanto que avançou, irmãos? Vamos refletir um pouco, porque querendo ou não, queridos, a proposta de não dizimar, ela é tentadora. A proposta de não dizimar, ela é tentadora. Porque você já faz o cálculo, puxa, daria para fazer isso desse dízimo que eu estou devolvendo. Eu conseguiria isso, eu conseguiria aquilo. É tentador, queridos. E se vem líderes trazendo essa proposta, nós somos muito propensos a essas coisas e nós precisamos ter cuidado. Então, reflita onde o reino estaria. Se vivêssemos apenas das ofertas, onde o reino estaria? Como não estaria a vida do obreiro? Só Deus, queridos, só Deus, só Deus. Então o diabo tem tudo do bom e do melhor e a igreja não pode ter. O diabo tem o melhor som, o diabo tem o melhor espaço, o diabo tem a melhor programação, a melhor estrutura. Agora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, tem que viver a míngua. É um som cheio de cupim, é um ventilador caindo nos pedaços. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, que mesquinhez é essa? Que espírito de pobreza é essa? Meu Deus do céu, como é que uma pessoa defende um negócio desse? Vamos adiante, vamos adiante. O terceiro tópico da nossa lição, queridos, diz a doutrina bíblica da mordomia cristã. Eu quero enfatizar a doutrina bíblica e não um ensino de homens, não uma doutrina de homens, é uma doutrina bíblica. O dízimo é uma doutrina bíblica. Vamos lá, Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é Criador e Provedor de tudo, abre aspas. Do Senhor é a terra, o texto que eu já tinha citado. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Tudo é de quem? De Deus. Ele é Criador e Ele também é provedor. Imagine, queridos, se Deus resolve fazer com que uma semente não nasça. O camarada foi lá, arou a terra, preparou a terra, adubou, lançou a semente, Deus cruza o braço e diga: eu não quero que nasça. E não vai nascer mesmo não, porque é Ele que provê. O agricultor simplesmente prepara a terra e lança a semente. Deus é que dá o crescimento. É Deus que faz a terra germinar, querido, aquela semente. E se Deus se recusa? Já era, irmãos. Se Deus decide tomar o fôlego que nós temos para Ele, estávamos perdidos, irmãos. Tudo é do Senhor, até o salário que você ganha é do Senhor. E Ele nos dá o privilégio de ficarmos com 90%. Continuando. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, Senhor, dono do céu e da terra. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as riquezas, a prata, o ouro, o cobre, tudo é de Deus, foi criado por Deus. Tudo do bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés, abre aspas, diz: lembre-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir as riquezas. Olha só, irmãos,
Deuteronômio capítulo 8, verso 18. O homem acha que é alguma coisa? Não somos nada. Até a força que nós temos para conseguir o recurso é do Senhor. A obra que se abriu, a porta que se abriu, foi o Senhor. O emprego que eu tenho, quem me deu, foi o Senhor. Deus tocou em pessoas, organizou tudo e hoje você está onde está. E talvez você esteja sendo provado na sua fidelidade e não tenha passado no teste. Tudo é do Senhor, queridos. Quem dera todos entendessem isso. Tudo é do Senhor. Continuando, a leitura diz: assim, o sábio Salomão sabia que, abre aspas, a bênção do Senhor é que enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, nós estamos vendo a nossa saúde, a nossa força, a nossa vida, o nosso emprego, as riquezas, os céus, a terra, tudo é do Senhor. No geral, nós somos apenas dispenseiros. No geral, nós somos apenas administradores. Será que estamos sendo fiéis administradores? Ou mal administradores? Bons administradores? Ou ruins administradores? Querendo reter até aquilo que nem é nosso, fazendo como aquele que enterrou, o talento, ao invés de multiplicar, levar adiante. Então entenda, querido, esse texto, essa passagem, esse tópico, quer deixar claro isso. Tudo é do Senhor. Por que reter algo que nem meu é? Por que querer administrar algo que nem meu é, queridos? Tudo é do Senhor. O segundo tópico desse tópico diz: o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para o quê? Para cuidar dele, administrar, zelar, fazer a gestão daquele jardim. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Continuando, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Abre aspas, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos dispenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos quem? Os imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e quem? Os avarentos, aqueles que amam o dinheiro, que não conseguem devolver algo que nem deles é, que é o dízimo, porque são apegados ao dinheiro. Amam o dinheiro. Segundo o conceito, são avarentos. E olha onde ele está inserido, olha a classe que o avarento está inserido. Está em pé de igualdade com os imorais, com os idólatras, com os adúlteros, efeminados, sexuais, homossexuais, ladrões e os bêbados. Está no mesmo patamar o avarento, aquele que não consegue devolver
o dízimo, que nem dele é. Continuando, a avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que, pelo apego dessas pessoas ao dinheiro, em não conseguir dizimar, devolver, ainda tentam desestimular outros, trazendo o que? Confusão à mente das pessoas, trazendo mal, trazendo destruição daquilo que Deus deixou estabelecido. E de maneira forte, diz aqui, com base na Escritura, a avareza também é um pecado gravíssimo. Eu disse que o dinheiro ele é prova. O dinheiro nos prova quem nós somos. Se somos realmente desapegados ao dinheiro ou se amamos esse dinheiro. Talvez você esteja me vendo, você não é dizimista, desaprova isso. Por quê? É porque era da lei? Nós já vimos que não era da lei, é anterior à lei. Não tem no Novo Testamento o princípio? Nós já vimos que tem no Novo Testamento. Por que você não dizima? Porque o pastor não está sabendo administrar. E o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Será que você não está sendo provado e se mostrando infiel? Infiel, ou seja, tomando para si algo que nem seu é. Porque nós estamos vendo que tudo é do Senhor. Ele está nos dando 90% para devolvermos pelo menos 10%. E mesmo esses 10% nós ainda queremos pegar. Será que nós estamos sendo injustos? Avarentos? Qual é a realidade? O que está dentro do seu coração, da sua mente? Qual a motivação que te leva a isso? Cuidado, querido. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu escrevi aqui dizendo: dízimo salva? Não. Mas Deus vai julgar as motivações do porquê não dá. Não adianta, querido, não adianta. Deus sonda o meu coração, a minha mente. Deus sonda o teu coração, a tua mente. Deus está sondando. Qual é a motivação real do porquê você não devolver? Não adianta. Não adianta. Deus sonda, Deus sabe. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para a conclusão, queridos. Diz assim a conclusão: vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, não humano, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos, imutável, não muda. Continuando, e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo é ofertar na obra de Deus, e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tentamos ser o mais coerente, meus amados, nessa lição. O mais equilibrado possível, sem pender para os exageros e nem para o desleixo. Está estabelecido, precisamos cumprir. Somos obrigados? Não. Somos orientados? Sim. Teremos consequências se não obedecermos? Com certeza. Mas temos a nossa liberdade. Mas também não estamos aqui para explorar a fé das pessoas. Se é dízimo, se é oferta, façamos. Nada além disso, a não ser que o nosso coração assim deseje. Façamos apenas aquilo que Deus estabeleceu, queridos. E é o suficiente. Amém? Espero poder ter contribuído para o nosso entendimento. Que Deus abençoe. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima lição. Em nome de Jesus. Amém e amém.